Oi, boa noite, Eduardo. Boa noite, Mara. Tudo bom? Tudo bem? Tudo certinho. Mara, pontualmente 19 horas. Hoje vou introduzir aqui. Como sempre, estamos aqui no mais uma live. Meu nome é Eduardo, eu sou do Núcleo de Relações com o Mercado do Senac de Palhoça. E hoje a gente está recebendo a Mara, que é professora, além no Senac, nos nossos cursos de graduação, mas também atua há muito tempo no mercado como consultora na área de gestão financeira, né, Mara? E hoje ela vai trazer um pouquinho dessa parte da gestão financeira relacionado aos tempos de pandemia, crise, enfim, como que a gente pode atuar nesse sentido. Mas eu deixo a palavra contigo. Pessoal, se vocês quiserem mandar comentários, perguntas, a gente também vai respondendo ao longo da live. Fiquem à vontade. Boa noite, pessoal. Hoje eu vou comentar um tema extremamente delicado, é um tema que tem deixado as pessoas extremamente angustiadas, que é o quê? Finanças. Né? Ele é um assunto que deixa as pessoas muito preocupadas. O que a gente vai fazer nesse momento de crise? Todos nós estamos sendo impactados. Eu sou empresária também, então eu também estou sofrendo os mesmos problemas que as pessoas. Eu estou num momento hoje que meu funcionário não consegue trabalhar em alguns aspectos, porque pode estar num grupo de risco. Tem uma redução do número de clientes. E o meu fluxo de caixa está impactado nesse processo como um todo. Como é que eu vou lidar com tudo isso? Como é que eu, empresário, vou ter maturidade para conseguir ter fôlego, energia e foco? O que eu tenho visto? Eu vou dividir com vocês o que eu tenho acompanhado desde o início da crise e o que eu tenho conversado com diversos empresários pelo Brasil afora. As pessoas têm colocado o quê? Que no primeiro momento, tá, o que eu faço agora? As pessoas, alguns empresários, eles congelaram. O que eu diria isso? Eles entraram numa situação assim, tá, eu faço o quê? Eu vou esperar passar. Eu vou ficar, vai ter um tempo e depois do tempo tudo volta ao normal. E teve empresários que, não, peraí, eu não posso esperar, é um novo desafio, uma nova meta. O que eu digo para vocês? Se vocês entrarem nessa fase de ter congelado, esquece. Agora é hora de agir. Agora é hora de tomar decisão. Agora é hora de entender que meu curto prazo é o dia, tá? Meu médio prazo é a semana e meu longo prazo é o mês. Eu gostei muito de um foco que eu conversei com o cliente, que ele mesmo me disse para mim, Mara, eu estou num estado de guerra. Que estado de guerra? Eu olho o tempo todo meu fluxo de caixa, eu olho o tempo todo para me ver como é que estão as minhas finanças, como é que estão meus Sim. números, como é que estão meus processos. Eu não posso agora entrar no desespero e tomar decisões equivocadas. Não dá tempo para errar. Eu tenho hoje, todos vocês empresários, a gente tem pessoas que nos auxiliam. Vocês têm contadores, alguns têm advogados, tem profissionais no mercado que vão dar suporte para vocês. Existem N medidas que o governo liberou, que eu vou comentar algumas com vocês, não todas, mas são medidas que a gente pode tomar para ajudar a diminuir um pouquinho essa pressão que vocês estão sofrendo. Quando a gente fala de finanças, a gente vai além. A gente não pega só o caixa, não olha só o fluxo de caixa. A gente se preocupa também com relação ao clientes. Agora eu preciso ter dinheiro, eu preciso ter receita. Como é que eu vou conseguir chegar nesse meu cliente? Eu tenho que achar formas de que esse cliente venha comprar comigo. Eu tenho depoimentos de empresários dizendo que agora estão vendendo mais do que antes. Por quê? Porque eles acharam dentro da crise alternativas para conseguir fazer com que o cliente... Eles entenderam como é que o cliente está funcionando, eles conseguiram entender o raciocínio dessas pessoas e estão conseguindo chegar nesses clientes. Tenho depoimentos de empresários dizendo que as pessoas estão fechando venda por telefone, vendas altas. Então, se eu fico congelado, se eu fico naquela situação, tá, eu não sei o que fazer, eu não movimento a minha empresa. Eu tenho que achar alternativas para entrar em contato com ele. Eu tenho que entender que eu tenho que atender o cliente onde ele está, como ele quer e quando ele quer.
Achar alternativas para conseguir me conectar com ele. Se ele tá hoje, as pessoas estão totalmente conectadas na internet, em todos os aplicativos. Então, assim, ó, se conecta com esse cliente, não espera mais tempo. O que está vindo agora, isso vai ser fixo. As mudanças que estão vindo agora, elas vão continuar. Basta agora você se adaptar a todo esse processo. Então, reforçando, acessa todos os canais de comunicação que tu tiver contato, faça parcerias, pegue sua lista de clientes, entre em contato com ele, identifica, bota a tua equipe de venda a entrar em contato com ele, mostra que tua empresa está viva. Mostra que tua empresa está viva, está superando, está batalhando. Vale ressaltar, não é a mesma dinâmica que a anterior, é outra dinâmica, é um outro processo. Você precisa entender que esquece o teu modelo, adapta o teu modelo. Tem casos assim, maravilhosos, depoimentos de pessoas que entenderam que vamos mudar. E eu tenho casos reais que eu tenho acompanhado desde o início. Pessoas que revolucionaram a sua empresa. Porque eles entenderam que e acreditaram no seu negócio. Você, empresário, você que está aqui assistindo isso hoje, eu tenho certeza que você tem muita experiência. Mas quebra esse paradigma. Vai atrás do teu cliente. Porque esse cliente vai te dar o quê? Dinheiro. Esse cliente vai te dar condições para tu pagar tuas contas. Sim. Tomar decisão e ir atrás de empréstimo, isso no empréstimo tu vai ter que pagar depois. Agora, se tu conseguir fazer com que teu cliente compre, tu vai conseguir fazer essa gerada do processo. Quando eu penso nisso, eu tenho um outro calo, que é o quê? É o estoque. O teu estoque estava parado. Tu teve um tempão que tu não atendeu ninguém. Então, tu tem todo um processo de estoque dentro de casa. Agora é a hora de olhar para o teu estoque. Vai lá contar teu estoque. Vê o que tu tem dentro de casa. E olha cada item que tu tem dentro de casa e identifica quem é o cliente que poderia comprar aquele produto. Analisa a tua necessidade de compra para ver se realmente tu precisa comprar agora. Controle de estoque. Não é hora de ficar comprando, comprar volume para ganhar preço. É hora de comprar o que o teu cliente quer nesse momento. E isso também te envolve o quê? Envolve o processo de custo. Meu custo, lembrem, eu tenho receita, é o cliente. Agora começam minhas contas, né? Então, estoque é uma conta. O teu estoque, ele gira, independente se tu é indústria, comércio. Tu tem um estoque, o estoque é o giro que tu faz o tempo todo. Nisso também, eu tenho que me preocupar com o quê? Com o meu fornecedor. O meu fornecedor, não é vergonha dizer isso, negocia com ele. Eu escutei do empresário faz mais ou menos umas 3 semanas, mas eu tô com vergonha de ligar para ele para pedir prazo. Não é vergonha. Vergonha não achar alternativas. Ele, como todo o Brasil, tá assim. Então, se eu não vou atrás de alternativas, como é que eu vou conseguir fazer esse processo? Liga para o teu fornecedor, negocia prazo, negocia carência, acha alternativas. E por mais incrível que pareça, Eduardo, as pessoas têm vergonha de ligar para o fornecedor. Mas eu tenho dinheiro, Mara. Se tem dinheiro, guarda. Guarda, porque tu tem que ter caixa. Porque ninguém sabe. Qualquer um que diga que a pandemia vai terminar amanhã ou depois de amanhã, isso é especulação. E eu tenho que manter meu caixa. Eu tenho que preservar o meu caixa. E dessa forma conseguir negociar com os meus fornecedores. Até porque, né, Mara? Provavelmente esses fornecedores também estão fazendo negociações, porque eles também têm contas e assim por diante, né? Eu acho que é uma rede que todo mundo se ajuda, né? E existe uma abertura também, tá, Eduardo? É interessante essa colocação. Porque existe uma abertura das pessoas. As pessoas estão predispostas a escutar. Isso. Mas o empresário, ele se sente constrangido. Ele se sente constrangido. Eu tenho um caso que eu conversei com um empresário de São Paulo e ele disse assim, eu perguntei, tá, tu tens o quanto a receber, que são as faturas que ele já emitiu. E esse empresário, ele me disse assim, eu perguntei pra ele, tá, o que tu tem a receber, tu vai receber? Porque pode ter atraso. Ele falou assim, mas eu não liguei pra ninguém, agora tu vai ligar?
vai ligar para todos os teus clientes e ver como é que eles estão. Não espera ele atrasar, entra tu em contato. Então, hoje ele já sabe que o que ele tem a receber vai ter uns atrasos. Não, aquela situação de não ser passivo. Uma situação de agir, não esperar as coisas acontecerem. Até para poder se planejar, né? Isso, porque o fluxo de caixa está nisso. O fluxo de caixa, ele precisa ter, não é só, o fluxo de caixa não é só um número. Ele passa a ser um planejamento. Tudo que eu tomar de decisão, se eu não tomar essa decisão baseada em critérios claros, eu vou fazer uma coisa errada, tomar uma decisão errada. E essa decisão vai pesar muito no futuro. Então, não sinta vergonha de negociar prazo. Entre em contato com os teus clientes que têm pago valores a te pagar, vê se eles vão entrar. Eu também quero dividir mais uma situação que esse mesmo empresário disse para mim, tá, Mara, se eu ligar, ele vai pedir prazo para mim. É melhor ele pedir prazo para você do que ele não te pagar. Então, tu tem toda essa abertura também de mercado. Então, fornecedores, só para a gente deixar bem claro, ó, a gente está montando uma caixinha. Cliente, fornecedor, agora a gente vai para banco. Banco sempre ganhou dinheiro, isso faz parte do processo. Os bancos hoje, tem uma linha, eles têm uma negociação que tu pode pegar qualquer linha de empréstimo que tu tem e prorrogar por 60 dias. Existem muitas linhas do BNDES, tá? E do Banco do Estado de Santa Catarina, tá? É o único banco brasileiro que está fazendo isso. Então, Santa Catarina está muito à frente do mercado. E tem taxas maravilhosas com carência. Vai atrás desses linhas de financiamento que são baratas para vocês. Procurem o Banco do Estado de Santa Catarina, tá? Ele tem ajudado muitos empresários. Como eu trabalho para o Sebrae, eu estou acompanhando e no tempo todo interagindo com esses empresários. Também existe uma linha de financiamento que é uma linha direcionada para folha de pagamento, tá? Essa linha, ela faz o quê? Tu pega esse valor e tu pega o valor médio da tua folha, eles te dão esse empréstimo em torno de 3% ao ano e tu consegue pagar a folha de pagamento dos teus funcionários. Então, usa esses benefícios que estão vindo para, de novo, preservar o teu caixa. Repito, pessoal, eu posso ter dinheiro. Agora, eu não sei quanto tempo vai durar essa crise. Então, eu preciso manter o meu caixa para que eu não tenha imprevisto, porque eu tenho os custos que até a água, a luz, o telefone, etc., continua vindo. Então, eu preciso preservar. Essa linha de financiamento da Folha, ela é barata, tá? E o pessoal tá usando sim e vale a pena. Outra coisa também que a gente tem que se preocupar é o que mais eu posso negociar? Existe também, dentro desses processos, existe também o formato de impostos que o governo deu prazo, que você paga a partir de outubro. Existem N processos que a gente pode se utilizar. Entre em contato com o contador, se informe, busque informações dentro do processo, acompanhe tudo aquilo que está acontecendo na mídia, tá? Para que as empresas possam se utilizar desses processos, tá? O financiamento da folha de pagamento, as empresas de até 500 mil reais estão conseguindo também essa isenção e eles estão ajudando. Tenho 3 casos de empresas de médio porte que conseguiram esse financiamento da folha com essa taxa. Eu não vou falar em banco porque não é o nosso caso, mas as pequenas estão conseguindo, né? Porque normalmente as grandes conseguem e tem um benefício maior. As pequenas também estão conseguindo, só que as pequenas pagam um pouco mais do que as grandes de taxa. Mesmo assim, a taxa ainda é muito, muito atrativa nesse processo. Agora a gente vai tocar num ponto, Eduardo, que é o tendão de Aquiles de todo empresário. Custo e despesa. O empresário, ele tem pavor, tá? Ele tem muito receio, porque
que eu vou cortar nessa altura do campeonato? O que eu vou fazer? O que eu vou mexer em todo esse processo? Primeiro ponto, quando eu vou montar meu fluxo de caixa, que é a minha matriz, é o que eu preciso trabalhar, é o que eu preciso analisar, verificar, ver quais são, relacionar tudo que eu tenho que pagar, tudo. Eu gosto de separar em 3 critérios. Bancos é um grupo, fornecedor é um grupo, e as despesas fixas e variáveis é outro grupo. Fornecedor, a gente negocia. Banco, a gente vê alternativas, tá? Que, dependendo da negociação que eu tenho alternativas também. Outra alternativa agora é o terceiro grupo, que são os custos fixos e os custos variáveis. Os custos fixos, agora é hora de olhar para meus custos e dizer o seguinte: o que eu corto, o que eu mantenho. Eu gosto muito de uma frase que diz assim, ó, corte tudo, mas não corte a gordura, mas não corte o osso nem a pele. Então, tu tem que fazer o quê? Tu tem que tirar aquilo que não precisa. Renegocia teus planos de telefonia, conversa com todos os teus fornecedores e pede prazo, negocia valores. Todo mundo está aberto a aceitar. Então, tu precisa fazer o quê? Tu tem que achar alternativas para que isso. As decisões, uma pessoa que está participando do grupo, as minhas decisões, elas têm que ser pautadas em critérios de pelo menos 3 meses. Eu tenho aconselhado todos os meus clientes para fazer o quê? Todos os meus clientes eu tenho aconselhado a fazer um fluxo de caixa de 3 meses. Então, maio, junho e julho. Nesses 3 meses de fluxo de caixa, eu faço o quê? Eu coloco aquele critério. O banco é um grupo, fornecedor é um grupo e os demais é um outro grupo. 3 critérios. Sim. Aí eu já fiz os cortes que eu me predispus. Eu já cortei, fiz uma adequação. Jogo isso para 3 meses. Aí eu vou ver qual é a necessidade de capital de giro que eu preciso, quanto eu preciso de grana, uma linguajar mais simples. Vou entender quanto eu precisaria, entre aspas, vender, para mim saber quanto é que eu preciso ter de fundo de caixa. Porque se eu não tiver fundo de caixa, qualquer decisão que eu venha tomar, eu posso cometer um equívoco. Num empresário de São Paulo, que eu fiz um trabalho com ele, a gente fez esse planejamento de 3 meses e nós constatamos, Eduardo, que a empresa tinha que fazer algumas reduções. Porque dentro de uma das medidas provisórias do governo, existe a possibilidade de redução da carga horária de trabalho. Existe a suspensão, a redução da carga de trabalho, e existe N alternativas. Nós fizemos uma simulação, enxergando esses 3 meses. A gente vai tirar 33% de todos os custos dele, fazendo essa mensuração só de folha. E aí nós temos um desafio agora de tirar mais 10%. Porque o que acontece? A gente tem que empatar. O nosso objetivo não é ganhar dinheiro nesses 3 meses. O objetivo é empatar. Para que não falte dinheiro no futuro. Existe um limite, Eduardo, muito tênue entre eu pegar dinheiro emprestado e conseguir pagar isso depois. Então, esse empresário agora, a gente está um desafio, que ele tá ligando para todas as empresas e está tentando ver, ele vai negociar com um contador, vai negociar com todos os processos, ele vai tentar fazer uma adequação. Eu tenho um caso do Ceará, tá, que é um outro cliente, que no estado que ele está, a crise está bem mais complexa, que tá muito complexa, lá está fechado mesmo. Tá? E a gente conseguiu montar um fluxo de caixa reserva de 3 meses. Quer dizer que ele cortou tudo que podia, de custos fixos e variáveis, para a gente poder respirar. E agora batalhar para vender, para passar por tudo isso. Porque eu preciso ter um plano, mesmo que eu entenda que eu vou analisar o meu caixa dia, semana e mês, eu preciso enxergar ele para 3 meses. Qualquer coisa que for para frente é especulação. Então, passou o mês de maio, vai para agosto. E vai indo assim até a gente conseguir. Depois que tu conseguir trabalhar, chegar nesse processo, aí eu já começo a respirar.
Empresas do setor de serviço tem 3, tá? Essa empresa do setor de serviço, elas têm trabalhado focado em quê? Focado no sentido de mostrar para o cliente, tá, que eles estão tomando as medidas necessárias de segurança. Então, tem um cliente meu que trabalha com serviço, então ele está fazendo live, mostrando para as pessoas, estamos seguindo as normas de segurança e estamos atendendo. Então, as pessoas precisam se sentir seguras. Então, todo esse processo de... Hoje misturou tudo, misturou trabalhar com cliente, com imagem, porque tudo isso é dinheiro. Todo empresário que está no mercado, ele está para ganhar dinheiro. Literalmente é isso. Então, agora tem todo esse processo para a gente conseguir trabalhar. Eu tenho casos também de empresários que já estavam alavancados. O que significa isso? Empresários, Eduardo, que já estavam por aqui, já estavam nem corda no pescoço, já passou da corda do pescoço, e eles estão agora entrando em contato com todos os bancos e renegociando. As taxas não são tão atrativas, porque eu estou pedindo para renegociar tudo que eu tenho. Tá? Então, existe todo esse processo que é delicado. Mas, independente da situação que tu tá, agora é hora de se mexer. Outra coisa também que me deixou muito preocupada, que eu conversei com um empresário aqui da Grande Florianópolis, e ele me disse, eu perguntei para ele, tá, e como é que tá a cartela de clientes para tu fazer as vendas? Eu nunca tive cadastro de cliente. Então, ele tá com uma situação, ele nunca teve cadastro, então, ele sempre teve, as pessoas sempre vinham comprar com ele. Sim. E agora, ele tá numa situação que agora ele tá parado, porque o mercado não voltou. Mas palavras dele, tá? Ele me disse para mim que isso serviu como aprendizado. De agora, quando voltar, ele vai ter um cadastro de clientes, poder entrar em contato com eles. Ô Mara, mas sabe de uma coisa que eu li algum tempo atrás e que eu acho que faz muito sentido, e agora eu tô falando sobre toda a parte de gestão financeira, parece que tudo se encaixa, assim. Eu tinha lido que as empresas, elas sempre tiveram vários projetos engavetados e por falta de tempo, eles não conseguiam colocar em prática. E isso vem, por exemplo, a criação de rede social, ou então até agora o CRM, que é o cadastro dos clientes, ou então algum tipo de negociação financeira, enfim. E que com a pandemia, mesmo a gente sabendo que a crise é algo ruim, elas tiveram um pouco mais de tempo para refletir e para colocar de fato essas ações em prática. Então, eu estava só mentalizando isso como algo mais voltado para o marketing, que é a minha área, mas estou falando agora de finanças, eu vejo que é totalmente aplicável também, sabe? É que assim, ó, quando a gente pensa em finanças, Eduardo, as pessoas acham que finanças é um ser à parte. É um ser, é um ser que é números, que ele é complicado, que tu não consegue entender ele. Finanças, ele é consequência. O que é consequência, Eduardo? Se tu não teve uma boa campanha de marketing, se tu não teve uma boa campanha de vendas, se tu comprou errado, se qualquer coisa que tu tenha feito que não deu certo, vai explodir onde? Na grana, em finanças. Então, finanças é consequência. Agora, se eu entender que eu posso usar as finanças ao meu favor e fazendo com que ele trabalhe... Não é eu trabalhar para os números, é os números trabalhar para mim. É essa a situação. Então, infelizmente ou felizmente, bom, depende da opinião do empresário, mas eu acho que agora é a hora de se reinventar, Eduardo. Sim. Esse cliente, eu perguntei, mas por que tu nunca fez? O cliente não queria me dar o telefone dele, nada disso assim. Porque a empresa dele é uma empresa muito grande, na Florianópolis, é bem conceituada, no centro de Florianópolis, e ela tem um volume absurdo de pessoas que compram com ele. Então, assim, ele nunca se preocupou, porque ele vendia muito. E não tinha necessidade. Não tinha necessidade. Só que agora ele vai ter que se reinventar. Ele vai se reinventar como empresário. Hoje tarde eu conversei com outro empresário, e ele falou, eu perguntei, ele trabalha no setor de viagens, tá, Eduardo? Ele é uma situação bem atípica. Viagem morreu, que não tem viagem. E ele trabalha no setor de viagens. Aí ele me disse pra mim que, Mara, eu trabalho com serviço. O que eu faço a partir de agora? Só olha. E por coincidência eu escutava uma live ontem falando sobre toda a postura das companhias de viagem. Você tem que se reinventar? Vai voltar, tudo volta, só que tem uma fase que tem que se colocar.
Então, eu acho bacana, assim, essa sensação de enxergar que finanças não é inimigo. Dinheiro não é inimigo. Dinheiro é o fluxo de caixa, olhar o dinheiro mais de perto e entender como é que ele funciona, tu consegue trabalhar e fazer as mudanças necessárias. Finanças, Sim. ele integra tudo, ele entrega RH, marketing, todos os processos. Eu sempre, quando as pessoas perguntam para mim, Mara, o que sabe fazer? Eu sei trabalhar com dinheiro. A minha vida toda eu fiz isso. Só que Sim. eu aprendi que eu precisei aprender outras áreas, não sou especialista em outras áreas, mas eu comecei a entender que ele é um ser vivo. A empresa é um ser. Ela tem todo. É um órgão que está o tempo todo sendo mudado. A única coisa que mudou nesse processo todo foi essa dinâmica. O que é essa dinâmica? Essa situação da coronavírus fez com que a gente refletisse. Agora é a Sim. hora. Agora é a hora de mudar. Agora é a hora de fazer parcerias. E os empresários têm feito isso, tá? Eu tenho observado fizeram parceria com e-commerce, empresas de e-commerce, estão cadastrando os produtos, estão procurando enxergar o perfil de mercado. Essa cliente que eu te coloquei, que ela está batendo meta em cima de meta, todo aquele tempo que a gente está fechado, palavras dela, tá, Mara? Uhum. Eu ganhei mais dinheiro com todo mundo fechado quando estava com a minha loja aberta. Por quê? Porque ela fez o quê? Ela fez uma mala direta. Ela pegava os funcionários dela, ela trabalha com o setor vestuário, tá? Ela fazia uma mala, ligava pro cliente e dizia assim, ó, teu filho, tua filha, a família usa tal tipo de numeração de roupa. Eu tô trabalhando aqui teu perfil, porque eles conhecem os clientes. Ela Uhum. levava, deixava a mala, a pessoa subia, não tinha contato, Sim. subia. Aí, meia hora depois, ela ficava lá embaixo na recepção esperando e a pessoa devolvia. Então, ela montou uma mala direta, como se fosse tô brincando, mas um sacoleiro visitando Sim, sim. um por um das pessoas. Tem casos também de tu levar até o cliente, aí reforça o que eu te falei. Se ele quer pagar via transferência, tu sabe como é que ele quer. Se ele quer ir na casa dele, se quer no correio. Porque isso é grana, isso é grana. Aí faço o quê? Eu transformo toda a minha força nisso. Eu foco nesse processo. Então, eu consigo sim. É difícil, é difícil. Nessa pandemia, eu tenho escutado empresários angustiados. Eu sei que vai ter redução. A gente tem que entender que isso é um desafio. E esse desafio vai passar. Agora, eu preciso ter coerente e entender que isso é uma situação que vamos olhar do ponto de vista positivo. Isso vai servir para eu mudar como empresário. Tá? Eu chegar mais perto do meu cliente. Mesmo a tecnologia, algumas pessoas, eu não sou especialista, eu brinco que eu sou um dinossauro em relação à tecnologia, mas essa proximidade que eu tenho com o meu cliente, mesmo de forma eletrônica, eu ainda tenho esse contato, eu ainda consigo ter essa maturidade. Então, tudo que eu quero colocar para vocês, assim, ó, trabalhem as oportunidades que vocês têm. Repito para vocês, tá? O BNDES, através de convênios que ele tem com cooperativas de crédito, está oferecendo empréstimos com linha barata para empresários. Porque eu preciso preservar meu fluxo de caixa. Lembrem, eu preciso guardar dinheiro. Se eu gasto tudo que eu tenho, como é que eu vou passar para frente? Eu tenho acompanhado o desempenho do mercado, Eduardo, agora pro Dia das Mães, tá? Ah, E sim. teve uma reação, eu tenho a semana toda acompanhado, as pessoas estão comprando, tá? Claro, comprando de uma forma mais ponderada, tá? As pessoas, o que acontece? O povo está um pouquinho com medo, então as pessoas estão comprando de uma forma mais ponderada, mas estão comprando. Sim. Então, ela existe um movimento e eu, como empresário, tenho que estar sempre conectado com relação a isso. Sim. O ponto de equilíbrio, tá? Isso também eu ia comentar agora também nesse aspecto, mas o ponto de equilíbrio, nesses 3 meses que eu estou propondo para vocês que estão assistindo essa live,
De novo, joga tudo primeiro, bota tudo no papel. Monta uma estrutura, bota no papel os números. Depois eu começo a... Vamos cortar, Jack Stripador. Aí começa a cortar. Aí começa a cortar. E aí até pelo menos a empatar. Essa empresa que eu falei para vocês, a gente nós tiramos 35% e tem que tirar mais 10%. Sim. Para ela não pegar empréstimo, tá, Eduardo? Nós estamos tentando fazer com que ela não pegue empréstimo. Então, quer dizer o quê? Todo esse processo. Eu preciso primeiro jogar tudo para frente, tá? E aí, aos pouquinhos, ir cortando. Meu ponto de equilíbrio, eu tenho que cobrir tudo que eu tenho de compromisso, já enxergando essa para frente, e conseguir empatar. Eu repito o que eu disse, tá? Nessa hora não é para ganhar dinheiro, essa hora é para empatar, para eu não ficar mais comprometida depois, porque tudo que eu fizer agora tem que pagar no futuro. Sim. Então, esse ponto de equilíbrio está muito relacionado à gestão, agora vamos lá, gestão dos custos fixos e variáveis, que não é fornecedor. Porque agora é pegar a conta de telefone e dizer o seguinte, esse plano aqui que eu tenho, ele tá bom? Eu não posso cortar nada nisso aqui? Essa energia elétrica que eu tenho aqui tá muito cara? Para ter uma ideia, eu tenho um empresário que ele pegou um empréstimo agora, Eduardo, para botar energia solar. Porque ele pagava 7.500 de energia mês. Aí ele foi atrás de energia solar para reduzir os custos da conta fixa dele. Então, quer dizer o quê? Ele viu nessa oportunidade toda uma alternativa para reduzir os custos deles. Ele vai pagar 5.500 por mês de parcela para que ele financiou a energia solar e pagava mais ou menos 2.000 de retorno que ele tem. Então, quer dizer o quê? Tu olha para tua casa, olha o que tu consegue reduzir. Com relação à equipe, tá? Uma coisa que tem impactado também é o teletrabalho, tá? É incrível. Tem uma pesquisa feita com uma construtora, um cliente meu de Porto Alegre, ele trabalha para construtoras, tá? E foi feita uma pesquisa com 900 funcionários dessa construtora, mas que não são os pedreiros, nem o pessoal que trabalha na parte de suporte, é uma grande empresa. E houve uma solicitação dos funcionários para que trabalhassem em casa. Então, quer dizer o quê? O que a empresa ganha com isso? Vale transporte. Já corta o vale transporte que tu já tinha. Então, mais um custo que tu... esse é pouco, mas tu vai reduzindo os valores. Me chamou a atenção isso, porque é uma mudança de cultura. Então, as pessoas preferem estar em casa e a empresa ganha pela redução de transporte. Uma coisa também que tem mexido no bolso das pessoas é que as indústrias também estão com uma redução. Então, tu tem todo esse processo que também, porque agora o comércio está comprando as coleções que seriam outono, primavera, verão. Sim. Então, tem todo esse processo que tu vai administrando. Aí eu volto àquilo que eu falei antes. Olha o teu estoque. Vê o que tu precisa realmente comprar. Pela experiência que eu tenho, tá, Eduardo, eu tenho visto assim que os empresários olham o estoque como se... A mesma coisa com números, eles olham o estoque como se fosse inimigo. Agora é teu amigo, agora é teu amigo. O teu estoque é teu amigo. Aquela peça, aquele produto que tá lá, ele é teu amigo agora, porque tu vai dar um jeito de vender aquilo para transformar isso em dinheiro. Então, o que eu quis colocar para vocês, assim, de forma muito rápida, muito objetiva, foi entender que eu preciso agir, eu não posso mais ficar esperando as coisas mudarem, eu não posso ficar esperando que o mercado reaja, eu tenho que reagir. Eu tenho que olhar para a minha empresa e dizer, eu sou o dono da minha empresa, eu tomo a decisão e eu vou correr atrás do que tem que ser feito. Eu preciso fazer as coisas acontecer. Se tu esperar o mercado voltar, sinto muito, tá? Agora é a hora de eu pegar tudo que eu aprendi nesses anos de experiência. E assim, se tu abrir um negócio, porque tu conhece o teu negócio, usa o teu conhecimento, usa os números, faça o cálculo, administre isso tudo. Porque é gostoso de ver o fluxo de caixa,
e entender que ele é um parceiro teu. E isso tem que entrar para sempre para tua empresa. Ele não pode ser só agora. Ele não pode ser uma coisa, mais um trabalho. Eu tenho escutado falar, eu me lembrei de uma coisa interessante, Eduardo, que quando eu vou para as empresas dizem assim, pô, é mais um trabalho que eu tenho que ter. Eu digo, agora não, agora é mais um diferencial de mercado que eu tenho que ter. E eu vou tocar num assunto um pouco polêmico, tá, Eduardo? Mas eu acho interessante comentar, que é Sim. sobre os gastos dos empresários, tá? Eu sei que é polêmico, é delicado, mas eu preciso comentar a respeito disso também, tá? Quase a maioria das empresas brasileiras são de pequeno e médio porte, a maioria. O Brasil é formado por esse tipo de empresa. As grandes são exceção. E eu, como empresário, eu tenho que dar uma olhadinha para mim. Todos os cortes que eu tô falando de empresa, vai para tua casa também, tá? Porque eu vou ter que reduzir meu Prolabore. Porque agora eu tenho que olhar para as minhas contas pessoais, como empresário, e ver onde é que eu posso cortar também. Porque o que eu tinha como padrão muda todo. Porque eu preciso agora manter a minha empresa viva. Porque ela é a fonte dos meus recursos. Então, agora também, por mais delicado que seja esse assunto, eu acho interessante reforçar para vocês, empresários, que olhem para suas contas pessoais também. Porque você tem que preservar o seu caixa da empresa. Eu vou brincar, tá? É só uma exemplificação. Se tu tirava 10, pode tirar 5, tá? Porque não dá para manter o mesmo padrão que tu tinha antes. Porque tu precisa preservar o que tu construiu. Se tu tirar tudo, tu não vai conseguir bancar o negócio. Eu sei que é delicado, tá? Eu tenho conversado com os empresários. O pessoal disse, Mara, tu é maluca? Tu quer que eu tire tudo isso dos meus custos? Quero. Porque tu tem que manter a tua empresa viva. Tem que manter a empresa viva. Então, e sacrifícios todos que vocês estão fazendo agora, isso vai... E não é para sempre. É só a gente passar por tudo isso para a gente conseguir sair mais forte e mais colocados. Então, seria isso, tá, Eduardo? Assim, eu fui muito objetiva. Eu tenho muita experiência, tenho acompanhado os empresários nesse período todo, tá? Fico feliz em estar escutando hoje diversos depoimentos de todos os lados. Então, graças a Deus que eu estou vendo as pessoas se mexendo, tá? Parece que a paralisia inicial parece que está indo embora. Mas eu tenho casos bons e ruins que eu tenho acompanhado. E assim, para mim, o que mais gosto de ver, Eduardo, é quando eu vejo uma empresa que ela não conhecia os números, e ela começa a olhar os números e ela diz, pô, isso aqui é tão bom. Ele começa a usar como se fosse um mapa, é um Waze da vida. Ele começa, ele usa o fluxo de caixa, planejamento financeiro como um Waze. Ele vai dando direção, os melhores caminhos que a empresa vai administrando. É porque eu acho que assim, Mara, como tu falou, no Brasil é constituído na maioria por médias e pequenas empresas, né? E eu acredito, posso estar errado assim, mas eu acredito que o pequeno empresário, às vezes, ele não tem conhecimento de como fazer essa gestão da maneira certa, né? Então eu acho que, até por tu ter comentado que às vezes o estoque, as finanças, o pessoal tem um pouquinho de receio, tem um pouquinho de medo, acha que é o vilão, mas é por falta de conhecimento, de não saber como gerir, né? E nesse período de crise, até por não ter talvez todo o tempo destinado, voltado para a empresa, é talvez um momento de se especializar, de procurar informação, de ver como que tu consegue gerir isso da melhor forma. A gente sabe que tem várias instituições de ensino fazendo lives, oferecendo curso gratuito, e também tem nessas áreas de gestão e de finanças, né? Então, eu penso que é o momento certo para que, de fato, as pessoas possam inovar, possam procurar, ir atrás de informação para conseguir manter a empresa viva, como tu falou, né? Porque agora é a hora de ir atrás, é o conhecimento. E me chama a atenção a quantidade de plataformas que antes eram todas bloqueadas e agora estão liberadas. Então, eu gostei da colocação, assim, Dardo. Eu dei um curso para um grupo de arquitetos no ano passado. E aí eu gostei muito de uma colocação de uma pessoa, e ela disse assim, eu sou muito boa arquiteta, mas eu não entendo nada de finanças.
Então, aí eu falei para ela assim, olha, eu não entendo nada de arquitetura, mas finanças eu entendo. E uma coisa que eu digo assim, ó, finanças tu aprende fazendo. O que significa isso? Tu vai fazer tu vai fazer um curso, tem cursos, olha, eu não vou nem citar a quantidade de instituições gratuitas neste momento, porque normalmente tu paga, né? Mas gratuitas que tu faz uma gestão de fluxo de caixa. Bem básico, não faça nada complicado. Não é hora de complicar, é hora de ser objetivo. Ter os números que interessam para ti e controlar. Faz um curso de administração de estoque. Porque, assim, ó, tu tem que fazer um curso de fluxo de caixa, minha sugestão, como na prática. Fluxo de caixa, gestão de estoque e gestão de clientes. Se eu conseguir fechar esses três aqui, aí eu vou ter dinheiro. Eu preciso movimentar a empresa, eu preciso ter esse processo todo, essa interligação. Repito, financeiro é interligado, ele não é um ser isolado. E a gestão de estoque, eu tenho uma coisa que me chama atenção também, tá, Eduardo? Empresários contando estoque, descobrindo que tinha produtos que ele não vai vender nunca. Eu disse, faz um liquidão, vende tudo que tiver e vai, olha... aí ele falou assim, tá, mas me dói vender. Eu disse assim, tu vai vender algum dia? Não. Então faz um liquidão. Transforma aquele dinheiro, aquele estoque que tá lá parado e transforma em dinheiro. Sim. Porque não adianta. Porque estoque parado também é custo, né? Você é custo. Então quer dizer o quê? Todos nós temos algumas resistências. Então, me chamou a atenção, assim, tô fazendo um depoimento meu pessoal, o dó dele. Sim. Eu não posso dar o nome, porque eu sempre brinco com os meus empresários, eu conto a história, mas não conto o santo. E nessa análise ele falou assim pra mim, tá, Mara, eu paguei Y pra isso, eu sinto muito. Esse Y aqui, vamos transformar em dinheiro? Aí sabe quando tu olha com a mesmo a gente fazendo via tecnologia, ele olhando pra ti e dizendo assim, mas eu não quero me desfazer daquilo lá. Eu disse assim, tu quer dinheiro, criatura, tu quer, tu vai desfazer assim. Então, dói pra ele, eu entendo que ele pagou caro por isso, mas tá parado no teu estoque. E tu vai vender? Não. Então, tem que transformar em dinheiro? E aquilo que tu falou, né? Tá ligado com atender exatamente o que o cliente quer, né? Tem que atender a demanda, se tem algo ali parado e que não cumpre a exigência do cliente, pra quê, né? E outra coisa, tu acha que algum cliente maluco vai comprar? Então, no bom sentido, assim, ó, se numa época normal, alguém iria entrar na tua loja e comprar. Em épocas especiais, como o Dia das Mães, que é o segundo Natal do comércio, tu iria vender isso. Só que agora não, agora o cliente está seletivo. E eu preciso dovar aquilo que eu tenho, que não me serve. E me chama a atenção, assim, ó, separar o que é filé mignon. Separar o que as pessoas querem, que é dinheiro. É dinheiro. Eu sei que eu estou sendo bem incisiva nisso, mas eu preciso preservar o meu caixa. Eu não sei quando essa história vai terminar. Eu preciso ter um caminho a seguir. E esse caminho tem que estar muito claro, tem que estar muito transparente. Se eu não preservar meu caixa, como é que eu vou viver? Sim. Então, não é hora de ter dó. Daquilo lá. Não é hora de ficar com pena. É hora de fazer dinheiro. Então, então, outra coisa também eu vou reforçar, tá, pessoal? Entre em contato com as cooperativas de crédito. Tem linhas muito baratas sendo oferecidas, tá? Quando eu digo baratas, com 12 meses de carência. Vai atrás, procura alternativas. Não assina nada sem ler muito bem que está colocado. Colocado porque eu tenho acompanhado algumas situações assim que são muito... É aquela coisa, o empresário quer tomar decisão, tá, Eduardo? Ele tá muito impulsivo. Então, ele não tá lendo as coisas direito. Então, porque ele quer fazer, mas tem que ser... Vamos lá, calma. Agora é calma, respirar, ter esse plano para 3 meses. Mas, de novo, é um plano revisto. Curto prazo, dia. Médio prazo, semana. E longo prazo, mês. Eu tenho que olhar todo santo dia o meu caixa. Todo santo dia as minhas finanças. Eu preciso ter fôlego para passar por tudo isso. Então, é isso, assim. Tem alguma pergunta que eu não respondi, Eduardo? Eu fui lendo ali no decorrer.
Só teve uma lá no comecinho, mas eu acho que a gente até comentou um pouquinho, que era pediram dicas para pequenas empresas. Talvez algum exemplo que tu tenhas mais real, palpável, para comentar aqui. É, a pequena empresa, ela é composta normalmente de um funcionário dono. É. Pequena ou mais alguma outra pessoa. Então, hoje tem diversos aplicativos online. Não é que eu sou contra Excel, não é isso, Eduardo. Porque ele não é produtivo. Então, hoje eu sugiro, assim, ó, se tu é pequeno agora, vai atrás de um aplicativo com sistema de RP barato, que tem N no sistema, que tu possa controlar a tua empresa no celular. Uhum. Então, esses aplicativos hoje de um RP, o sistema de formação, ele já tem dentro dele, tem fluxo de caixa já. Então, assim, ó, escolha Uhum. bem, os valores são bem baixos, tá? Uhum. Porque o empresário pequeno, ele não consegue, ele não tem tempo, tá, Eduardo? Ele atende, ele instala, que muitos, no caso de pequeno porte, ele já vende, ele faz tudo, ele é multitarefas. Para ele Uhum. conseguir ter condições de fazer tudo o que ele tem que fazer nesse processo, eu sugiro ele comprar um sistema de ERP que tenha na internet mesmo, um aplicativo que tenha na internet. Porque hoje, esses sistemas que vendem, eles são bem baratos e tu consegue gerenciar a tua empresa nesse sistema. Então, tu vai ter o quê? Tu vai ter a tua empresa num celular controlando todos Uhum. os processos. Tu já Legal. faz tudo dentro do sistema. Sim. E aí, tendo essa alternativa, tu vai conseguir acompanhar os números na tua empresa. Dentro desse processo também tem diversos cursos gratuitos para pequena empresa voltada, tá? E esses eu tenho acompanhado, porque assim, ó, agora tu tem que focar no que é importante, tá? Tu pequeno empresário. Então tu precisa focar naquilo que tu realmente vai fazer. Então, eu Uhum. sugiro que vocês listem para vocês o que é mais importante. Começa a elencar e vai tendo prioridades, tá? Mas o mais importante, se puder fugir do Excel e ir para um RP, vai para um sistema. Porque tu vai controlar a tua empresa no teu celular. Tu não precisa ter computador, Uhum. nada disso. Eu atendi pessoas do mercado do camelão de Florianópolis, no ano passado. A maioria do pessoal Uhum. é ele atendendo no balcão. Então, ele não tem tempo. Sim. Então, eu sugeri fazer isso porque é uma forma de tu faz tudo no sistema. Todos nós hoje usamos esse processo o tempo todo, tá? Fora isso, converse mais com o teu contador, tá? Porque o que me chamou a atenção também nesse tempo de pandemia foi a falta de informação, tá? Eduardo me chamou a atenção, tá? O pequeno empresário, ele não tem para quem conversar, ele não tem com quem trocar ideia. Uhum. Então, procura teu contador, vai atrás dele, pede para ele te explicar os benefícios que tu tem agora, as medidas que tu tem agora, porque ele não é que não dá para confiar na mídia, não é isso. Mas é que assim, ó, tudo que está sendo divulgado tem que ter uma medida provisória do governo. E o contador está bem informado com relação a isso. Então, se aproxima um pouquinho mais do teu contador, tá? Para que ele te ajude para tomar decisões, para saber o que fazer. Sim. Me chamou a atenção isso, tá, Eduardo? As pessoas, elas querem tomar decisão, mas não sabem. E tem muito medo. Uhum. E porque parece que elas querem fazer, mas não sabem quais são as consequências de tudo que tá acontecendo. Então, procura ajuda. Essa é a hora. Então, graças a Deus que eu tenho uma rede grande de parceiros, né, de clientes, e eles me procuraram. Começou a confusão, começou a ligação, né? Então, a gente conseguiu trocar bastante informação. Mas o que eu tô falando pra ti, eu falei pra eles. Sim. Tu vai lá conversar com o teu contador, tu vai sentar com ele, tu vai ver o que tu pode fazer e tu vai vir conversar comigo depois. Mas primeiro tu vai, Uhum. procura a base para tomar decisão. E isso vai te dar segurança para o pequeno, tá? O médio, normalmente, ele já tem uma estrutura um pouquinho mais... já tem um administrativo, uma pessoa que já faz essa parte toda do processo. Então, ele é um pouquinho... Não é mais organizado, é que ele tem mais gente, ele tem mais Sim. estrutura. E Uhum. mesmo assim, eu já vi empresas com estrutura fazendo tudo no Excel, não tem porquê. Então, usem tecnologia para isso, para que a gente possa
possa tomar decisão. Eu preciso rapidez. Eu não posso, agora eu não posso esperar que um relatório demore 3 semanas para sair. Eu preciso de relatório para hoje. Então, isso também é uma coisa que mudou, tá, Eduardo? As informações não podem ser mais demoradas, não posso demorar. Não posso esperar que alguém vai lançar para depois me dar a informação. É preciso agora isso. Porque agora que eu estou de uma decisão. O empresário não pode esperar. Então, os números, eles são importantes, eles fazem parte do meu negócio, mas eu não posso olhar para o passado. Eu não posso daqui chegar em julho para olhar agora o número de maio. O número de maio tem que ser feito agora, nesse momento. O número de junho eu tenho que chegar agora, e julho também. Então, não pode ter demora mais. Então, eu tenho sido muito incisiva com as pessoas no sentido de que se você olhava passado, esquece. Agora é presente e futuro. O teu presente tem que ser tomado para tu manter vivo o futuro. A responsabilidade não é da economia, é tua. Tu tem que tomar a decisão. Se eu jogo toda a responsabilidade do que está acontecendo comigo para a economia, isso é bengala. Tu, como empresário, tem que achar alternativas para conseguir sair dessa crise. E faz parte. A gente vive num país que é assim, que tem uma hora tá muito bom, uma hora tá muito ruim. Faz parte desse processo. E eu tenho que aprender com isso e mudar a forma de enxergar o negócio. Então, e até como tu falou, né, que até porque talvez o que aconteceu até o momento talvez não seja mais válido e talvez de fato tudo vai mudar e o passado foi bom, mas as coisas agora estão diferentes, né? Então tu tem que se reinventar, como tu comentou um pouquinho atrás, e tomar decisões pautadas no futuro, né? No presente e no futuro. Porque adianta agora tu olhar os números, hoje é dia 8. Daqui 2 semanas olhar dia 8 de novo? Não tem cabimento isso, porque o mercado não aceita isso. E outra coisa, o boleto, a conta que chega para te pagar, lá, que te avisa, ela não vai mudar. Então, se eu trabalhar com o passado, não resolve. Então, eu sou apaixonada por finanças. Eu acho que finanças, enxergando ele não como um vilão, mas enxergando ele como um parceiro, fazendo um planejamento financeiro, ele muda a forma de enxergar. Eu tenho visto casos reais de empresas conseguindo aprender. Eu tenho um empresário que ele tem sangue comercial na veia, ele é totalmente comercial. E ele falou assim, Mara, os números são bombásticos. Aí eu disse assim, o que tu quis dizer com bombástico? Eu disse assim, pai, eu tô vendo meu número aqui, o brilho dele, assim, eu falei, ele é totalmente comercial, ele odiava números. Aí ele pegou o relatório e disse assim, agora eu entendi o que está escrito aqui. Eu disse assim, quando tu vende, tu não conversa com o número do teu cliente? Olha teus números. Mas aí o termo dele, bombásticos, meus números são bombásticos. Ele tá dando lucro na crise, tá? Aí ele falou. Ele tá ganhando muito dinheiro na crise, inclusive. Aí ele disse, mas os números são muito bons. Então, ele não é inimigo, ele é parceiro desse processo todo. E importante também, assim, a pequena, média, grande, e até o pessoal que é MEI também está sofrendo. Então, eu só preciso entender que custos, despesas, fornecedores, clientes, funcionários, todos eles estão predispostos a mudar. Eu acho que também vai mudar a cultura do brasileiro, tá? No sentido de que muitas coisas que eram muito fortes vão ser reavaliadas, tá? Tem coisas maravilhosas que vão começar a existir. Essa troca que a gente está fazendo agora, Eduardo, eu elogiei e repito, é uma troca muito gratificante que a gente consegue trocar expertise, trocar experiência entre as pessoas. É verdade. Mara, a gente tá chegando no finalzinho da live, faltam 5 minutos pro Instagram bloquear a gente e a gente tirar o nosso acesso aqui da transmissão. Então, eu queria agradecer muito a tua presença, o aceite do teu convite. Eu tenho feito agora esse meio campo entre os professores e empresários aqui no nosso Instagram e eu confesso que no começo eu estava um pouco receoso, porque finanças é um negócio difícil, assim.
tive na faculdade, tive um pouco na pós, mas nunca foi o foco das minhas atenções, né? E eu acho que é assim para muita gente. E eu vejo que as dicas que tu trouxe hoje são dicas bem práticas e que as pessoas já conseguem colocar em ação, né? Não tem um tempo de implementação, são coisas rápidas, assim, que você consegue implementar no dia seguinte já na empresa. Então, eu vejo que essa live foi muito construtiva até para desmitificar um pouco, tirar um pouco desse receio que a gente tem sobre finanças e conseguir pensar de uma maneira muito mais visual e prática e palpável de como aplicar e ter esse tipo de entendimento também, sabe? Então, pode falar, desculpa. É que assim, ó, Eduardo, quando tu começa a entender que finanças ele é um conjunto, aí fica mais fácil de entender que ele não é complexo. Uhum. É que as pessoas normalmente, Eduardo, olham finanças, tá, é um bicho, é um ser do outro mundo. Ele não é, é uma Sim. coisa simples. Ele é simples, mas é simples por quê? Porque é minha empresa. Eu só estou botando ela no papel. Eu só estou botando ela Uhum. dentro de uma caixinha, né? Então, E sem falar que faz parte de todas as, como comentaram ali, faz parte de todas as áreas da empresa, né? Toda a área está relacionada com finanças, então é muito importante ter esse conhecimento geralzão, nem que seja geralzão, né? Melhor se for mais específico, mas nem que seja geralzão, é ideal ter esse tipo de entendimento, né? é que assim, os empresários já conhecem a empresa deles, tá, Eduardo? Isso Uhum. é o que eu digo assim, ó, se tu conversar com ele, o fluxo de caixa, que eu vou liberar para vocês, tá, empresários, quem quiser o material depois, eu disponibilizei para o Eduardo, tá? Eu tenho um Só modelo bem pedir. simples no meu material de fluxo de caixa, bem simples, tá? É o básico, basicão, que eu diria assim, mas já dá uma boa visão da empresa. E é simples. A questão é que tu já conhece. Só bota em prática. Porque, repito, eles têm muita experiência, assim, olha, eles têm vivência nessa área. Bota em prática que tudo dá certo. Um grande abraço, pessoal. Assim, ó, sucesso para vocês. Vocês têm um ano difícil, mas maravilhoso pela frente, tá? Ele é um ano de muita mudança, de muita expectativa, de muito aprendizado. A gente vai aprender bastante, vai estudar bastante. Todos nós estamos se reinventando. Então, eu divido com vocês essas informações, é material bem básico, tá? Mas eu tenho materiais também, se alguém quiser, depois posso disponibilizar para o Eduardo, planilhas Excel, mesmo que eu seja contra, né? Eu tenho planilhas Excel também, que eu posso disponibilizar para vocês. Então, material que não me falta, tá? Mas é importante que vocês apliquem, tá? Isso que é importante. Isso. Então tá, pessoal, a gente vai encerrando por aqui. Quem quiser o material, só mandar ali no direct que a gente encaminha por e-mail. Também queria deixar já o convite para participar das lives que acontecem na semana que vem. Na segunda-feira a gente tem uma sobre logística internacional e na quinta sobre vendas e marketing. Então, muito obrigado mais uma vez, Mara. Uma boa noite e um bom final de semana. Beijo a todos, tá? Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.